No podcast de hoje, falaremos um pouco sobre o filme Lancelot, Primeiro Cavaleiro, ou First Knight em inglês. O filme, que foi inspirado em uma grande cantiga de amor criada durante o famoso movimento literário conhecido como trovadorismo, que ocorreu durante a Idade Média, conta uma história muito conhecida por todos devido às suas diversas adaptações. O filme foi dirigido e produzido por Jerry Zucker, teve a produção executiva por Gil Netter, o roteiro por William Nicholson, a trilha sonora por Jerry Goldsmith e a direção de fotografia por Adam Greenberg. Além de contar com um interessante elenco principal composto por Sean Connery, interpretando o Rei Arthur, Ben Cross, no papel de Príncipe Malagant, Richard Gere, interpretando o próprio Lancelot, e Julia Ormond, como Guinevere. Esse longa-metragem teve o lançamento no dia 7 de julho de 1995 nos Estados Unidos, sendo do gênero de aventura e romance, não indicado para menores de 12 anos e tendo duração de 2 horas e 14 minutos. Para sua produção, foi utilizado um orçamento total de 75 milhões de dólares e sua bilheteria teve um lucro de 127,6 milhões de dólares. O diretor Zucker decidiu, em 1995, nos trazer uma história que foca em Lancelot e, é claro, no seu caso com a rainha Guinevere. Deste modo, ele mistura o romance e a fantasia épica. O longa tem início nos dizendo a situação da Inglaterra naquele momento, nos mostrando que após ter trazido a paz para o reino fundado, Camelot, o rei Arthur é atraído por um dos cavaleiros da Távola Redonda, o príncipe Magalant, que deseja acima de tudo ser o rei. Para isso, ele lidera constantes ataques às cidades menores, dizendo ser a própria lei e que os mais fortes sobrevivem, podendo assim tomar tudo dos mais fracos. Mala, saibam agora que daqui pra frente, eu sou a lei! Ele quer nos assustar para ter submissão. Não vamos nos render a ele, milady. Vamos lutar, até não restar ninguém. Não se preocupe, eu não costumo me render. Eu vou me casar com Arthur de Camelot. Então, partimos de encontro a Lancelot, que era um camponês comum, muito habilidoso com a espada, tanto que vivia dessa habilidade, e a vida dele muda completamente quando resgata a futura rainha Guinevere de um ataque, e, nada clichê, se apaixona por ela. E essa paixão e muitos outros fatores o leva a Camelot, que era o lugar onde a futura rainha vivia. Devemos a vida de Lady Guinevere a um homem. Lancelot. Vai torná-lo cavaleiro, senhor? O que eu ofereço não é uma vida de privilégios, mas uma vida de serviço. E se você quiser, ela é sua. De todo o meu coração. Sim. Ah, bem-vindo. O diálogo que acabou de passar é, na verdade, uma cena do filme, onde Lancelot é convidado pelo rei Arthur a fazer parte como cavaleiro na tão respeitável Távola Redonda. Aí a gente se pergunta, por que é que ele foi chamado para fazer parte desse grupo? Na verdade, Lancelot, ao ir para Camelot, acaba participando do evento ou torneio que estava tendo no reino e mostra suas habilidades com a espada em público. E o rei fica muito impressionado com a sua agilidade, tanto que faz o convite. Vale ressaltar que, mesmo ganhando o torneio, Lancelot não aceita o prêmio, que era um beijo de sua esposa, Guinevere. E por isso o rei fica mais impressionado ainda com a honra e atitude dele. E bom, Lancelot aceita o convite e acaba se envolvendo sem perceber num conflito entre o rei e seu antigo cavaleiro. E por isso precisa deixar seus sentimentos de lado para defender o rei, o povo de Camelot e sua amada. Sir Lancelot. Irmão para irmão, seu na vida e na morte. Irmão para irmão, seu na vida e na morte. Bom, a trama do filme se passa a partir do amor proibido entre Lancelot e Genevieve. Desde seu primeiro encontro, que foi quando ele, Lancelot, um humilde homem, estava passando por uma trilha e acabou encontrando Genevieve. A Genevieve estava numa carruagem que foi atacada por um ataque planejado do príncipe Malagant a essa carruagem.
Ela estava indo caminho a Camelot e ele quis impedir isso, então ele atacou a carruagem dela. Lancelot vai e salva ela dos servos de Malagant que estava atacando ela. E ele achou a Genevieve muito bonita e começou a se insinuar pra cima dela. E ela deixou claro o título de nobreza dela e como seria um insulto alguém como ele tratar ela desse modo afetuoso. Ele até brinca com ela, ele beija ela, falando que isso sim seria um insulto, e ela se sente mais ofendida ainda e deixa claro mesmo que ela era da nobreza e que ela se casaria com o rei. Lancelot nem sequer se importava de ter acabado de conhecer aquela moça. Ele achava ela bela, ele achava ela nobre e ele se via perdidamente apaixonada. Mesmo percebendo que aquele amor, mesmo que ele insistisse, mesmo que ele jogasse o charme dele, aquela moça ia continuar negando ele. Porque aquele amor era intitulado de impossível pela época, pela própria dama, porque eles eram de classe diferente. Ela iria se casar, não tinha muito o que ele fazer naquela situação. Então ele resolveu ser nobre e prometer a ela que ele só a beijaria se ela permitisse. Ela olhou para ele e resolveu deixar claro que isso não aconteceria. Não fica feliz por saber que salvou a vida de uma Leite? Ficaria feliz também se fosse uma criada. Uma criada não poderia recompensá-lo como eu posso. Se ela fosse bonita como você, poderia me dar qualquer recompensa. O que foi que eu fiz? Você me insultou. Agora insultei você. Se existe alguma honra em você, prometa que nunca mais fará isso. Eu não entendo de honra. Mas prometo a você que só volto a te beijar quando me pedir. Isso eu nunca farei. Todo esse hipnótico amor proibido leva a Camelot, cidade do rei Arthur, onde a partir daí se desenrolam vários atos de bravura de Lancelot em torno da sua amada proibida e como ele defende bravamente Camelot, encontrando uma pequena razão em sua vida, de modo que, anteriormente, não tinha nem motivos a que lutar e para querer permanecer com vida.